Ah, já tinha uma. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Todos aí atrás? Joia. Bom, que ótimo, porque eu fiquei louca para fazer perguntas para os palestrantes da manhã e eu vou ser privilegiada. Então anotem aí, inclusive eu preparei essa palestra para ela ser mais interativa, não só porque é depois do almoço, mas é a proposta. E fiquei muito feliz fazendo ali as anotações, os insights que eu tive durante, principalmente a palestra da Carla, né, que é neurocientista, porque é muito aderente, então bom ser uma palestra nessa sequência. Eu sou Denise Heller, eu sou designer gráfico, trabalhei muito pouco tempo como designer, mas dando aula para designers 17 anos e nos últimos 10 anos eu dou aula para quem não é designer, aplicar as competências de design na inovação, na criação de sentido. Esse termo é meio antipático, porque é inglês, mas toda vez que a gente traduz sense making para o português, nunca vai ser com uma única palavra. Sempre a gente vai precisar de muitas palavras, então o termo que vocês estão vendo aqui, vão ver cada vez mais aí na mídia, é esse mesmo. Sense making, se a gente for simplista, seria o processo de criação de significado, de sentido. E eu vou trazer essa palestra, vai ter uma partezinha conceitual, mas eu vou trazer bem para a prática, que eu espero que vocês saiam daqui hoje aprendendo algumas técnicas mesmo, se sintam mais inteligentes, mais empoderados para dividir algumas coisas com as equipes de vocês. Eu venho trabalhando já há 10 anos, trabalhei 7 anos no Grupo Fiat, na universidade do Grupo Fiat Chrysler, até antes da Fiat comprar a Chrysler, ajudando a empresa a desenvolver competências para a inovação, as chamadas soft skills, que eu também discordo, que eu acho que são hard skills. E aí, o que eu percebi logo era que o mais difícil não era ajudar as pessoas a serem criativas, não era engajar as pessoas nos processos de inovação. Na verdade, isso sempre foi muito fácil. Era como liberar tempo para a inovação. Então chegavam para mim, eu dou palestras, mas também eu crio cursos, ferramentas, e chegavam para mim e pediam: Denise, a gente precisa desenvolver a criatividade dos nossos funcionários. A gente precisa de uma liderança com um pensamento mais estratégico. E aí a gente fazia os planos de desenvolvimento, com curso, com experiências, e no final o que acontecia? Nada. Por exemplo, sharing economy, economia de compartilhamento. Mais de 15 anos que a gente vem falando disso na indústria automotiva. Que a sociedade está mudando, que ela não quer posse, que ela quer compartilhar, ela quer serviço. E o que a gente fez? Praticamente nada. E aí isso começou a me deixar muito frustrada. Trabalhar com a inovação parecia que eu estava enxugando gelo. Porque o meu trabalho não tinha continuidade, porque as ideias, as iniciativas que eram propostas não eram executadas. Até que em 2016 eu conheci, hoje é um cliente, um parceiro, que me apresentou as metodologias ágeis, o pensamento, o mindset ágil. E aí eu comecei a entender onde que estava o problema. Bom, quando eu chegava nas empresas, elas falavam isso: Denise, a gente concorda com o que você está falando, entendemos, conseguimos destravar a mente aqui, mas a nossa vida, a verdade é que a gente fica apagando incêndio o tempo todo. A gente não tem tempo de pensar estrategicamente, a gente não tem tempo de interagir com as outras áreas, a gente fica apagando incêndio. E eu fiquei instigada, né, por aquela realidade, até que um dos meus clientes assumiu a diretoria do Sebrae, de uma diretoria de operações do Sebrae, e me deu o seguinte desafio. Ele falou: olha, eu estou encantado com essa instituição. Ela tem muita informação atualizada, mas toda vez que eu peço a informação, vem para mim um calhamaço de um relatório.
Ou vem um PowerPoint com 80, 120 slides. Denise, eu preciso que você me ajude a desenvolver aqui nessa empresa uma mentalidade de infografia. Eu falei, como assim? Não, você não é professora de design? Eu falei, sou. Então, eu quero que todo mundo aqui passe a me entregar infográfico. Eu não quero mais nenhum PPT, eu não quero mais nenhum relatório. Eu falei, mas isso é louco, porque essa é uma competência muito específica. Numa turma de 40 alunos que são designers, difícil você tirar 2 que vão sair como infografistas. Isso não vai resolver o seu problema, mas eu entendi a demanda. O que ele queria? Ele falou o seguinte, olha, eu sou um diretor, eu não estou aqui para ler relatório. Eu estou aqui para tomar decisões estratégicas. Eu não posso ficar perdido em 80 slides, 80 páginas, até achar o que me interessa. Então eu falei, olha, ok, vamos fazer então um programa chamado Sense Making, em que a gente vai ajudar a desenvolver esse pensamento crítico, estratégico, e também não só no pensar, mas como mostrar a informação. O que eu vou compartilhar com vocês é alguns antes e depois de treinamentos de 8, alguns de 40 horas, em que você consegue claramente ver a mudança na forma como essas pessoas pensam. Nenhuma delas é designer. Essa foi uma fala desse diretor, né? Depois ele foi diretor da FIENG, né? Que é o par de vocês lá em Minas. Ele falou o seguinte, olha, as pessoas acham, e eu já senti isso, talvez vocês também, que elas vão ser recompensadas pelo esforço. Elas viram à noite, elas leem 1 milhão de livros, fazem um monte de entrevistas, e aí quando eu viro e falo, esqueça a sua apresentação, esqueça o seu relatório, o que você me aconselha? O que tem de estratégico? As pessoas congelavam e ficavam frustradas. Ah, eu não sei o que esse diretor quer. Eu virei à noite fazendo isso. Eu não sei o que esse diretor quer. Então, o que eu vejo nas organizações? Muita perda de tempo, tratando informação de forma errada, muita frustração, de todos os lados. Você conversa com a liderança, ela fala, eu dou autonomia para essas pessoas e elas não usam. Eu dou liberdade, elas não são criativas. Aí eu converso com os colaboradores, eles falam, Denise, essa liderança não sabe o que quer. Esse planejamento estratégico só existe na cabeça deles. E aí a gente tem um gap entre a gestão, principalmente a alta gestão, e o dia a dia dos funcionários. Vejam se vocês se familiarizam com esta imagem. Sabe qual é esse símbolo aí da mãozinha? Uma pessoa que foi, caso real, para uma apresentação para o CEO de uma multinacional, um diretor de produto. E aí o CEO passando, né, por trás, assim, vendo as apresentações, viu que ele tinha 225 slides ocultos. 225 slides ocultos. E ele falou assim, você é um incompetente. Você imagina você ir para um encontro mundial, como um diretor, e ouvir do CEO da empresa que você é um incompetente. Porque se você precisou de 225 slides ocultos, existe um problema. E isso é normal. E aí o melhor é quando, que foi o caso lá do meu cliente, ele falou assim, olha, agora eu não quero mais ninguém me entregando slide, eu quero uma única página. Eu quero uma síntese, eu quero que vocês aqui na empresa façam igual na Toyota. Depois esse meu cliente foi para a FIENG, como eu falei com vocês, e ele levou essa mentalidade, porque foi um trabalho de mudança de cultura, deu certo, né? Ele saiu de lá, as pessoas continuaram aprendendo, aplicaram as coisas, ele falou, vamos levar isso para a FIENG. Aí ele levou para a FIENG. O presidente ficou tão feliz que ele passou a exigir dos gestores, no final do ano, ao invés de ter um relatório de cada uma das gerências, ficava lá na mesa dele uma folha A3 com a síntese do que cada gerência tinha feito. Então era engraçado, porque você chegava na mesa, eu posso falar aqui o nome, vocês devem conhecer, do Dr. Olavo, e uma pilha de diagramas, infográficos, com a síntese da gestão. Aí ele olhava rapidamente, o que ele achava interessante, ele chamava o gestor. E esse número aqui?
As pessoas aprenderam a criar narrativas. E por que que isso foi impactante? Olha que interessante. Qualquer um que já escreveu uma tese, uma dissertação, nem que seja uma monografia, já ficou muito frustrado quando soube o tempo que você tinha para apresentação. 10 minutos, 15 minutos. O que que a gente se sente? Como a gente se sente? Completamente frustrado. Você fala, ah, não, eu fiquei 5 anos estudando esse assunto, agora você vai saber de todos os livros que eu li. Você quer que o outro valorize o seu esforço. E aí a gente tem empresas frustradas, um se esforçando, o outro não vendo valor naquela entrega. De que forma a gente pode ser mais eficiente? Hoje fala-se muito em agilidade, né, gente? Mas a agilidade, eu acho essa palavra tão perniciosa, porque ela traz para a nossa mente uma ideia de rapidez. E quando a gente está falando hoje em business agility, agilidade de negócio, a gente está falando de como tornar os nossos negócios, as nossas práticas de gestão, a nossa mentalidade mais orientada à inteligência, não à informação. E se você olhar, desculpa, passou direto. Se você olhar esse gráfico aqui, vou tirar aqui o automático. Se você olhar esse gráfico, eu acho ele uma boa síntese. Olha que interessante. Ele vai dizer o seguinte, vou deixar aqui para ser mais rápido, depois eu mudo. Nós somos fazedores de coisas, sempre fomos, né? Nos destacamos por fazer instrumentos, ferramentas. Chegou no ponto que a gente ficou tão bom nisso que a gente passou a produzir ferramentas, máquinas, criamos máquinas para criar ferramentas, máquinas para criar coisas, passamos a produzir coisas em série com a Revolução Industrial. Tempos depois, a gente não só produzia em série, como a gente começou a conseguir codificar essas coisas, criamos a sociedade do conhecimento e nos tornamos produtores massivos de dados. O tempo todo aqui, a gente está produzindo dados, dados, dados e dados. Qual que é a questão? Embora as tecnologias sejam exponenciais, a gente viu na palestra do Christian, cada vez em tempos menos curtos a gente cria tecnologias que têm impactos muito profundos, impactos muito grandes na sociedade, nós somos seres lentos, de evolução lentíssima, lentíssima. E aí, de um lado, a gente tem uma ansiedade de informação provocada por uma quantidade de dados, informação, ruídos, gerando um estresse, um sentimento de incompetência. Quando esqueci o nome da Vivo, meu colega, o Fábio, né, falou, olha, e o que aconteceu com o pessoal do call center? Não, eles agora estão lá ensinando os robôs, são coaches de robôs, interessante, né? A gente vê uma ressignificação de algumas profissões, muitas vão morrer. Eu chego nessa provocação aqui para vocês. A gente está aqui entre os fazedores de dados e a grande competência que se coloca, o grande gap de competência que hoje a gente verifica são pessoas capazes de criar sentido, encontrar sentido, e essa é uma etapa, e depois comunicar sentido. Na área de direito, vocês sabem que a área de medicina e direito são duas áreas muito impactadas pela inteligência artificial. Eu tenho a sorte de trabalhar com as duas, ou azar, não sei. Mas a área de direito, hoje em Brasília, por exemplo, muitos juízes não estão dando conta da quantidade de processo que está pronta para eles. Que antes ficava lá 1 ano, 2 anos na fila, agora a inteligência artificial já faz todo o processo, está pronto para ele. Mas para ele não mudou nada. A parte dele não é mecânica. Como é que nós podemos nos tornar, desenvolver essa competência que, embora seja humana, porque a gente só chegou até aqui porque nós fomos capazes de interpretar sinais, fragmentos de informação, informações e tomar decisão, numa era que exige que a gente faça isso numa velocidade muito maior. Todo o processo de sense making tem a ver com a nossa capacidade de elaborar perguntas, algo que a gente nunca foi incentivado a fazer nas escolas. O que a escola nos ensina e nos provoca? 1 mais 55 é igual a X. Quanto é X?
E o que a vida nos traz? X mais Y é igual a 56. Quanto é X e Y? Qualquer coisa. Nós temos que perseguir esse número, essa meta. Como que a gente vai fazer isso? Seja criativo. Então, a gente tem aqui uma matriz. Quem estuda gestão da complexidade, ela está ficando cada dia mais popular, porque a complexidade está virando pauta do dia a dia do cafezinho, né? Ela mostra o seguinte: um dos problemas, dos gaps entre as competências que as escolas formam, em que as escolas onde nós formamos, e o que a gente vê de desafio no mercado de trabalho, é que nós fomos preparados para agir sobre o mundo como se o mundo fosse um sistema complicado. Por isso que a gente tem metáforas de o funcionário, vou realocar uma pessoa, como se a pessoa fosse uma peça. Ou a gente fala, eu estou quebrado. A gente usa uma metáfora industrial o tempo todo. Quando, na verdade, as empresas, a sociedade, as nossas relações humanas sempre foram sistemas complexos. E aí? Não vou me ater a isso aqui, isso é tema de outra palestra. Eu quero focar naquilo que não é complexo, que poderia ser simples, e a gente, por incompetência, por não estar presente, por não estar consciente do nosso papel no processo, a gente complica. E brasileiro adora complicar as coisas. Porque acha bonito, porque é divertido, por alguma coisa assim. Vamos fazer um primeiro exercício, isso é um caso real. Toda vez que eu dou essa palestra, depois as pessoas entram lá no LinkedIn e me dão um monte de outros exemplos reais da sua vida, e aí eu uso aqui nas minhas palestras. Exemplo real, isso aconteceu na Universidade Corporativa da Fiat, o ISWOR. Vadma, aliás Vadma, boa tarde, te peço desculpa devido ao fato de que o Júlio estava matriculado com vocês no treinamento na semana de 10 a 12 de maio, e nós te solicitamos de cancelar a inscrição, devido à atividade aqui no Centro de Treinamento de Uberlândia, para clientes que não estava previsto e programado. Fiquei sabendo, neste momento, que esses clientes não virão na próxima semana, e sim na semana de 15 a 19 de maio. Te peço de verificar se podemos continuar com a nossa programação com você e manter a ida do Júlio na próxima semana. Grato pela ajuda, desculpe o transtorno, Custódio. Gente, quantas? 102 palavras. O que o Custódio quer? O Custódio levou 102 palavras, mas o que você é Vadma? Qual é a decisão? O que ele está querendo? Quem conseguiu entender o que o Custódio, o que ele quer? Manda o rapaz na semana que vem. Só que ali naquele ímpeto de se justificar, ele coloca um dado, gente, que torna tudo mais confuso, que é, tem a data 10 a 12 de maio, e tem uma outra data muito próxima, que é 15 e 19 de maio, que é só um detalhe, mas esse detalhe confunde, e vai fazer a Vadma ler 2 vezes. Mas o que vai acontecer? A Vadma está de férias. E aí o Custódio vai receber uma mensagem assim: estou de férias, a partir de agora tudo vai ser resolvido com a Renata. Gente, a Renata, que até então não tinha entrado na história, vai ter que responder o e-mail do Custódio, só que a Renata não sabe do contexto. Por exemplo, que Júlio? Imagina se isso é uma empresa com 13 mil habitantes. Quantos Júlios deve ter nessa empresa? Será que ele poderia ter colocado o sobrenome do Júlio? A matrícula do Júlio? Então, olha que interessante, embora ele use 102 palavras, informações que são importantes para a tomada de decisão não estão ali. Esse é um exercício de uma das turmas e ficou assim. A partir dessa pergunta: que informações preciso dar para receber uma resposta ágil e, se possível, favorável? Porque a gente confunde, às vezes, clareza e persuasão. A clareza é: eu entendi o que o Custódio quer. Persuasão é: eu estou inclinada,
Vocês estão vendo que é um esforço. Estou inclinada, eu vou querer fazer o que ele quer que eu faça? Muitas vezes nós somos claros, mas não somos persuasivos. A publicidade muitas vezes usa da falta de clareza para persuadir, não é verdade? Mas no ambiente de trabalho, a gente precisa equilibrar as duas coisas. Então tem informação ali que não é sobre clareza, que é preciso ser mantida. Essa foi uma proposta. Boa tarde, Vádima. Tudo bem? O que é isso? Estamos sendo humanos. Podemos manter a inscrição de Júlia Almeida, da ID 4.489, na turma de 10 a 12 de maio. O contratempo que nos fez pedir o cancelamento da sua ida foi resolvido. Esperamos não causar transtorno na sua programação. O que aqui eu tenho? Uma conciliação entre clareza e persuasão, no sentido de, eu sei que eu estou fazendo algo, pedindo para você desfazer algo, mas o mínimo de palavras possível para ser, ainda sou humano, estou empático com você, sei que pode gerar transtorno, mas a informação que leva à ação desejada, que faz o mundo girar ali, é, podemos manter a inscrição do fulano? Façam esses exercícios durante a semana com os e-mails que você recebe ou que você emite. Com os que você recebe é melhor, porque é mais fácil criticar o outro do que ver os próprios problemas. Isso é um viés cognitivo, inclusive. 40 palavras. Esse aqui é um resultado real, um exemplo de um resultado real de um exame de sangue. Esse, por acaso, é do Pardini, não sei se tem Pardini aqui, mas o maior laboratório é do Pardini? Ótimo, porque essa discussão eu já tive no Pardini, inclusive. Que é igual a maioria deles. Quem que é o maior interessado nesta informação? O cliente. Até mais que o médico, concorda? Né? Só que é um documento orientado ao médico, porque está tudo aí para o médico achar o que ele quer, não para você. A revista Wired, se eu não me engano, o Office Company, agora eu estou confundindo, fez um concurso. E se esse documento fosse redesenhado de forma a ajudar alguém a tomar decisão? Como ele poderia ser? Só para deixar bem claro que não tem muita hierarquia da informação. E aqui ainda está bonitinho, porque tem alguns de outros laboratórios que quando você começa a olhar assim, ele está desnivelado. Aí você tem que pegar uma régua torta assim para saber do que se trata. Esse aqui foi uma das respostas. Não é o mesmo exame, né? Só peguei para vocês terem uma comparação. Primeiro, bem claro que exame é esse, porque normalmente a gente faz um monte de exame, né? Não, que exame é esse? Ok. Exame cardiológico, o seu nome, os dados do médico, mas o mais importante, gente, você está morrendo. Você não precisa de régua para saber que você está ali no 265, você está assim, na virada para bater as botas. E visualmente é muito claro. Falou, Denise, mas eu não posso fazer isso. Cara, é um adulto. Tem direito de saber que ele está morrendo. Né? Eu ia gostar de saber que eu estou morrendo. Bom, e no final, olha que interessante. Além de usar ali um sistema de cores, o que ele pensa? Qual é o contexto? O contexto é, essa pessoa fez um exame de sangue, ela agora vai ter que marcar uma consulta para alguém interpretar isso para ela e dar as orientações. Ok, mas o que essa pessoa já pode fazer a partir de agora? Isso é uma mentalidade centrada no cliente, é uma mentalidade centrada no interesse do outro, que é o que falta nas nossas organizações, inclusive entre áreas. Então, o que você já pode fazer agora? Interpreta lá o seu número e fala, você já pode fazer uma dieta, você pode inclusive considerar fazer esse exame de novo. Mas é um documento redesenhado e vejam que existia espaço no documento anterior para essas informações. O que não existe é ou interesse ou alguém que parou lá e pensou, gente, de que forma esse documento pode facilitar a tomada de decisão de uma pessoa, do principal interessado. E aí existem hoje concursos no mundo para melhorar esse tipo de documento. E como são os nossos relatórios no dia a dia? Pergunto para vocês. Pulei o Nubank, que já foi citado hoje, que é ótimo também o caso do Nubank.
Nubank é conhecido por oferecer uma experiência superior para seus clientes em todos os quesitos, em todos os canais. E esse é um dos canais. Quando a gente desenha a jornada da experiência do cliente, a gente explicita todos os canais. Um dos canais é o próprio contrato. Quem lê contrato? Praticamente ninguém. Mas aí eles fizeram algo bem interessante. Quando você vai fazer a jornada do cliente, vai redesenhar a jornada ou melhorar a jornada, o que orienta a inovação é: qual é a proposta de valor da nossa marca? A proposta de valor da marca Nubank, o que ela explicita é: nós somos um banco transparente, nu. É isso. A logo passa isso. E aqui eles dizem, olha, honrando o nosso compromisso de simplicidade e transparência, a gente fez o máximo para o contrato, que é algo geralmente tido como algo não muito confiável, ser o mais simples possível. A gente não conseguiu mudar muito, mas o que a gente fez? O que estava ao nosso alcance? Nós resumimos em uma página aquilo que a gente entende que é do seu maior interesse. Então, essa primeira página é um resumo de todo o contrato, aí, que eu não sei, deve ter 10 páginas, mas o que estava no alcance, eles fizeram. Então, eu mostrei ali um exemplo para vocês, que é todo visual, aqui um exemplo que é só texto, e os dois no mesmo modelo mental. De que forma eu posso fazer a minha marca, nessa proposta de transparência, fazer sentido para o meu cliente? Nos mínimos detalhes. Todos esses anos trabalhando com excesso de ruído, dados, coisas que não querem dizer nada, ou até querem dizer, mas é tratado de uma forma que não gera tomada de decisão, uma das coisas que mais me chama a atenção é a forma como vocês dão nome aos gráficos e tabelas. É maravilhoso. Tem uma tabela comparativa entre dois produtos. Qual é o nome, qual é o título que a gente vai dar para a tabela? Tabela comparativa dos dois produtos. Eu falo assim, gente, eu estou vendo que é uma tabela comparativa. Você pode trazer a notícia para o título? Por que a gente faz isso? Vou dar um exemplo aqui, depois eu falo dessa questão da emoção. Esse aqui, opa, volta, é o relatório de 2014 da Vale. Tem alguém da Vale aí, né? Eu não sei como é hoje. Então, 2014 era assim. Se você ver só a capa, ele até levanta alguma expectativa, tem um azulzinho, umas curvas, ok. Mas quando você abre, gente, são 250 páginas desse jeito aqui. É isso. Você respira, se você tiver com muita vontade, se você precisa daquela informação, você encara. Esse é o relatório anual da Emirates no mesmo ano. No mesmo ano. Quem lê um relatório anual? A princípio você vai falar... Os investidores. Quem mais? É uma obrigação, né, essa ferramenta. As empresas têm percebido cada vez mais que o relatório anual, ele também é um ponto de contato para vários outros stakeholders que não só os investidores, né, os analistas financeiros, mas também é um documento para você posicionar a sua marca. Então vejam, as mesmas informações que são obrigatórias estão no relatório da Vale e estão aqui. Agora, a Emirates, no ano de 2014, no ano anterior, ela praticamente quebrou, olha aqui. Então, aqui, ela está querendo mostrar que ela é uma empresa confiável, que ela está em expansão, olha o slogan, indo além. E tudo nela vai procurar, olha, está todo mundo rindo, usar aqui, 2 pessoas simpaticíssimas. Isso é o relatório anual, escolheram Pelé no relatório anual, ou seja, todo mundo vai com a cara do Pelé. Quem não confia no Pelé, então, confia na gente. E essa parte que é técnica, que eles não podem mexer muito, pelo menos eles colocaram uma cor. Mas todo o resto, eles vão usar de artifícios para passar uma mensagem. E isto é um relatório técnico. Agora, você pode ter o esforço de ler tudo isso, ou você pode fazer aqui com o Emirates, o que eles fazem? Pegam e colocam aqui, antecipam a mensagem para você. E aí, se você gostar da mensagem, você fala, agora eu vou ler o resto do texto. No dia a dia, nos relatórios que a gente faz, a gente tem antecipado a notícia, a gente tem dado algum estímulo lá no sumário para que a pessoa folheie as nossas
as nossas entregas. Capa de apresentação, gente. Report 2088. Quem quer ler um Report 2088? O que tem de bom dentro desse relatório? Falar, olha, Denise, mas assim, na verdade é uma encheção de linguiça, né? Por que eu estou fazendo esse relatório? É a pergunta. Faz diferença quem faz sentido. A gente, no dia a dia, a gente se vê preso a uma série de demandas de produção, de informação que não leva a lugar nenhum. Quantas vezes você entregou um relatório, um gráfico, uma tabela e perguntou, e aí, foi útil? Aí a pessoa, obviamente, vai falar, foi, porque brasileiro fala, né? Foi, claro. Para quê? Que decisão você tomou? Faz essa segunda pergunta. Que decisão você tomou com aquele relatório? Veja bem, é por isso que a gente fala tanto em propósito hoje nas organizações. É por isso que 80% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. A gente trabalha, a gente se mata para fazer nada. Gerar resultado? Não sei. E a gente não quer saber, porque é como se fosse uma batata quente. Entreguei o relatório. Não quero nem saber, eu fiz a minha parte. E aí a gente quer que a empresa tenha agilidade, criatividade, geração de valor contínua para o cliente, sendo que eu não estou feliz, eu nem sei. Como que a gente pode gerar mais sentido para as organizações? A gente fala muito em pensar fora da caixa. É impossível pensar fora de uma caixa, porque essa caixa é uma metáfora, né? Pensar fora de um arcabouço. Esse aqui é uma empresa, é um hotel, uma grife de roupas para executivos. E eles pensaram, ok, então a gente tem essa grife, a nossa grife é um pouquinho mais moderninha, como é que a gente vai fazer? Colocar uma loja no shopping, lá no Iguatemi, São Paulo, muito caro. A gente não tem grana para isso. E aí eles começaram a pensar fora da caixa, reframe. Ao invés de pensar, o nosso cliente vem na nossa loja, por que a gente não vai onde o cliente está? E onde o meu cliente está? Bom, são executivos. Os executivos passam 80% do tempo em hotel e aeroporto. Hotel e aeroporto. E se você mora em BH, no táxi de Betim até em BH, 1 hora, no mínimo. É isso. Caramba, por que a gente não faz o seguinte? Vamos fazer lançamentos das coleções em cápsulas, em hotéis com grande concentração do nosso público. Lançamos no Instagram, no LinkedIn, com exclusividade. Então, o próprio cliente é que vai tirar uma foto e vai fazer publicidade para nós. Não temos que ter loja em shopping. Viramos notícia, tanto que eu estou compartilhando a notícia com vocês, e tem sido um sucesso. Um outro caso. Qual que é a cidade que tem o trânsito mais infeliz do mundo? Qual? México. E o segundo? São Paulo. Pois é, Burger King foi para o México, fez essa análise, pensando dentro da caixa, pior tráfego do mundo. Agora, fazendo reframe, peraí, de que forma eu posso ver isso como oportunidade? Qual é a oportunidade? Eu sei onde as pessoas estão, eu sei onde elas estarão nas próximas 2 horas. E se eu sei alguma coisa de ser humano, essas pessoas vão ter vontade de ir no banheiro e comer. O que eu faço? Imagina você morrendo de fome, ilhado, que você não pode ir para o lado, nem para frente, nem para trás. Você está ilhado. E passa um Burger King. Porque se tem uma coisa que a gente sabe que vai ter desse período, é conexão. Você está conectado. Antes isso não era possível. Não é? Não era possível. Isso é possível por causa de uma série de tecnologias. Como fazer o meu negócio fazer sentido nesse mundo de novas oportunidades. Tem um vídeo maravilhoso, eu não trouxe porque ia tomar muito tempo de vocês. Qual que é a lei geral do criar sentido e comunicar? Porque são 2 etapas. Uma é, eu entendi? Eu entendi. Agora, como é que eu me faço entender? São 2 coisas, concorda? Eu dou uma palestra para você, você fala, eu entendi. Aí você fala, eu queria compartilhar isso lá com os meus colegas. Aí agora eu vou ver se eu entendi mesmo, porque eu vou ter que comunicar. Denise, você pode me emprestar a palestra? Claro, não é? Para você ter algum instrumento, são 2 etapas. Nem sempre eu entendo, eu consigo comunicar. O foco é
pensar no outro. Um exercício para vocês, real também. Eu recebi esse slide num dos cursos. Vocês conhecem o jogo dos 7 erros? Esse é o jogo dos 70 erros. Me fala os 7 erros mais graves nesse slide. Esse é real, é uma apresentação para um gestor. Qual é o erro número 1? As decisões erradas que essa pessoa tomou. Não tem o quê? Unidade? Começa o quê? É um percentual. Como é que eu comparo um percentual? A primeira coisa que eu fiz para ele foi, José, deixa eu entender, porque você tem que entender o raciocínio da pessoa. Por que você usou 2 gráficos de pizza para comparar a variação percentual? Por que você não pôs? Gente, e a resposta foi maravilhosa. Foi, Denise, todo ano a gente recebe da diretoria o gráfico do nosso market share. Então, ele pegou do ano 1 com o ano 2. O que ele não fez, gente? Ele não fez uma coisa muito simples. Ele não pensou em quem vai receber essa informação. O que ele pensou? Recebi assim, é o mais fácil, assim eu passo para frente. Esse é o nosso dia a dia. Para um pouquinho aqui. Caso da minha amiga que foi contratar uma diarista. Entrevistou várias diaristas. Aí chegou uma, chamou a atenção dela, Marilda. Marilda falou assim, ela perguntou, qual é o preço, Marilda? A Marilda falou, depende, com penso ou sem penso? Aí eu falei, como assim? É assim, sem penso é R$90 a diária. Você vai me falar o que você quer, eu vou fazer exatamente o que você falar. Eu vou gravar o seu áudio, do jeito que você falar, eu vou fazer. Compenso, eu vou usar os meus 20 anos de experiência com faxina e eu vou organizar a tua casa, eu vou te indicar, eu vou antecipar as suas necessidades. Aí são R$150. Maravilhoso, né? Compenso ou sem penso? No dia a dia, na maioria das vezes que eu tenho visto, isso não é o que tem me falado. Eu tenho sentado com as pessoas, olhado para a forma como elas se comunicam, e-mail, WhatsApp, mas principalmente relatório e PPT, que é o mais usado. E o que eu percebo? Não é que a pessoa é má. Esse aqui, olha, o José não é um cara mau, sabe, assim, sádico. Parece, mas não. Ele só não está pensando. Ele recebeu o market share de 2011, recebeu de 2012. Aí ele vomita isso em cima de você. E você tem que fazer o trabalho de decodificar a informação para tomar uma decisão. Além de 1 milhão de cores, não dá para ver o contraste, tem N problemas aqui. Mas aí a gente trocou uma ideia para você ver que era só uma questão de pensar ou não pensar. Ele transformou isso, tirou toda a autossabotagem, que são esses volumes, transição de tela, coisas que não ajudam, né, em nada, degradê. Aliás, gente, esse carinha aqui, ó, ele tem uma família, ele tem filho, mãe, ele faz pós-graduação. Esse carinha nunca deve estar numa apresentação sua, que ele é um atestado de amadorismo. Mas pula ele aqui. O que ele fez? Isso aqui. A mesma informação, você está vendo que não é nenhum as do design, mas agora, pelo menos você tem mais clareza. O que o José quer com esse slide? Ele está comparando um ano com o outro, e você está vendo que quase não tem variação nenhuma. Isso foi só uma conversa. Agora vamos ver coisas um pouquinho mais elaboradas, que a gente faz direto também. Aqui bem beabazinho. Por que eu estou trazendo essas questões de design? Porque hoje, gente, essas questões basiquinhas de design deixaram de ser algo relegado aos designers. A gente produz tanto ruído, tanta informação, que a gente acabou tendo em mãos ferramentas que nos ajudam com o design sem saber aplicar um pouquinho de design. Mas o mesmo esforço para fazer a primeira tabela é o esforço para fazer a segunda tabela. A diferença básica da primeira tabela para a segunda é que na segunda eu ajudo a tua mente a fixar naquilo que eu quero.
Ao invés de você ficar procurando, eu falo, olha, está claro que a minha intenção aqui é chamar a atenção para os dados de Uberlândia. O recurso é o mesmo. Na verdade, aqui o José, coitado, José ficou um tempão para escolher essa paleta de cores miserável. Concorda? Ixi, vai para lá. E no final ele descobriu que ele nem precisava de cor, porque cada cor é informação. Cada cor é informação. Ah, vou usar 1 milhão de cores. 1 milhão de coisas para a tua mente processar. Olha como ficou, esse é o caso que eu mais gosto, do Evandro. Uma tabelinha. Gente, qualquer tabela com mais de 7 itens tem que virar gráfico. A gente não consegue. Quer dizer, consegue, mas o esforço cognitivo é maior para processar. Vamos lá. Aqui, adoro. Esse é o Evandro, na mesma turma. Falei, o que é isso, Evandro? Então, isso aí é o seguinte, cada um apresenta quais foram os produtos, os carros que tiveram maior desempenho, os 10 mais importantes. O que a gente sente quando vê essa tabela, gente? Uma angústia, uma preguiça, né? Tipo, deixa eu olhar meu WhatsApp. É isso. Quando você está apresentando, seus colegas estão olhando o WhatsApp, porque você colocou tanta coisa em cima deles. Aí eu falei, Evandro, mas conta a história para mim, porque cada slide é uma história, né? Não, Denise, aqui, eu até marquei, eu vou falar só dos 10 primeiros. Falei, Evandro, então, por que você está mostrando tudo? Qual que é a resposta? Ué, Denise, todo mundo recebe essa tabela. Ou seja, todo mundo recebe assim, ou seja, é assim, sempre foi assim. Aí eu falei, mas eu entendi. Aí ele fez isso aqui, ó. Que notícia, né? O que vocês acham? É o que eu chamo, gente, de bonitinha e ordinária. Por quê? Ela está mais apresentável, destacou a informação, mas não me ajudou a ter mais rapidez para tomar decisão. Aí eu fiz essa pergunta para ele. Você não acha que você ainda está colocando, expondo a tua audiência, usuário da informação, a quantidade excessiva de informação que é inútil para ele tomar decisão? Verdade, porque na verdade eu só quero falar dos 10. Aí ele transformou nisso aqui. Agora é compenso. Isso é compenso. E você não precisa ser um designer formado para fazer isso. Ele só tirou a abscissa ordenada e fez a conta. Direto, fala comigo se não é. Falem comigo se não é. A gente pega aqueles relatórios que dá preguiça, você toma um café antes para tentar achar a informação. Aqui ele está grifando, olha, senhores, dos 10 mais importantes, porque sei lá qual foi o critério que escolheram esses 10, ele aplicou tanto penso que ele conseguiu colocar a informação de emplacamento. Então, além de informar aquilo, ele ainda colocou para cada marca qual foi o número de carros emplacados naquele período. Isso aqui, gente, é 8 horas. Não é porque a pessoa é má, é porque nas escolas não ensinam a gente, ensinam muito pouco a pensar estrategicamente, analiticamente, a pensar que é o seguinte, não é para gerar valor para você e não é para você falar, entreguei o relatório, é para o outro tomar uma decisão. E aí gera uma onda tão positiva na empresa que a partir do momento que você recebe isso, você se sente assim, obrigado a também entregar algo melhor. Já aconteceu depois de um processo de capacitação, metade dos gerentes tinham feito o treinamento, metade não. O que não fez, falar, eu não tenho coragem não, porque ainda não fiz, porque fica com vergonha de apresentar uma coisa que claramente era só ele ter pensado um pouquinho mais. Pensado um pouquinho. Nada demais, PowerPoint básico para leigos. Terminando aqui, eu gosto sempre de falar do Jobs, porque historicamente, uma pessoa, né, embora isso aqui não seja sobre apresentações, mas a gente usa muito PowerPoint, acabo pegando isso. Mas em 2007, a apresentação dele de 2007 do iPhone, se vocês quiserem depois entrar no Google, ela é grande, tem mais de 1 hora, mas basicamente no início ele quer mostrar que o iPhone é revolucionário. E é um homem, gente, que quando ele lança o iPhone, ele já era dono da Pixar, ele tinha todos os recursos de computação gráfica. E ele escolhe fazer um diagramazinho que qualquer um de nós aprendeu na 4ª série. Ele coloca, olha, o que a gente tem
tem hoje no mercado. Imagina você apresentando um produto ou um serviço novo para o mercado e você quer passar a seguinte mensagem: nós somos revolucionários, nós somos o melhor. Ele fala o seguinte: o que a gente tem no mercado? Em termos de inteligência, a gente tem telefones celulares aí que são pouco inteligentes. São fáceis de usar, mas são pouco inteligentes. E a gente tem uns que são um pouco, né, mais inteligentes, mas são muito difíceis de usar. O que eu tenho aqui para apresentar para vocês é algo que é o mais inteligente e o mais fácil de usar. Isso é sintetizar uma quantidade gigantesca de informação num único diagrama. Mas a gente tem que aprender a pensar com esquemas, com diagrama. A gente precisa desenvolver isso. A gente não fez isso nas escolas. E aí, aqui eu falei de situações que são todas muito simples, tem nada de complexo, mas que a gente complica. Para finalizar, eu quero só dar uns exemplos de quando a coisa é realmente complexa, porque a gente tem que alinhar uma coisa nas empresas. No final das contas, independente da área que a gente está tratando de 3 coisas. A gente precisa resolver quando é resolvível, porque em complexidade a gente não fala nem em resolver, fala em fazer uma gestão, lidar com um dilema. Mas, ok, identificamos qual é o problema, a gente tem que resolver um problema, que é o problema que tem que ser resolvido de forma certa. Isso é outra coisa. E aí, entregar valor as soon as possible, continuamente, o mais rápido possível. Esse é o grande mantra, o novo grande mantra das organizações. Resolver o problema certo, resolver certo o problema, entregar valor continuamente. E aí, essas são 8 perguntas que eu uso continuamente com meus clientes quando eles estão gerando iniciativas novas. Agora que é época de planejamento estratégico, quase todos os workshops eu uso essas perguntas. Depois, se vocês quiserem, só me pedir lá pelo LinkedIn que eu entrego para vocês. Primeira coisa, Denise, estamos com essa iniciativa aqui. Como é que a gente vai saber se ela é realmente estratégica? Primeira pergunta, se a gente não fizer nada, vai acontecer o quê mesmo? Porque às vezes tem alguém defendendo algo porque quer. Forceps. Se a gente não fizer nada. Sistemas complexos são... Situações complexas são muitas vezes autorreguláveis. Com o tempo nem sempre a gente pode esperar o tempo delas, mas muitas, elas mesmas se estabilizam, acham a solução. Será que se a gente não fizer nada, qual é a consequência? Segundo, se a gente solucionar esse problema, imagina a situação ideal, solucionamos, a solução pode gerar outros problemas? Normalmente a gente está tão focado na solução que a gente não pensa nisso. Que dúvidas a gente tem a respeito? É lícito ter dúvida. Até recentemente a gente não podia ter dúvida de nada. Agora é lícito. A pessoa mais inteligente da sala é aquela que levanta dúvidas. Não é que fica achando cabelo no ovo, não. É que, peraí, isso aqui. E essa incerteza? É lícito, é fino, é sexy ter dúvidas. Agora, aproveita. Antigamente você ia ser guilhotinado. Partes interessadas. Quem vai ser beneficiado com a solução desse problema? Para que isso? Será que a gente tem aliados aqui na empresa? Aliados no mercado? Se essa solução for bem sucedida, o que vai acontecer? Eu sempre pergunto para o meu cliente, tá? E aí imagina a situação futura, foi sucesso. O que aconteceu? Quer dizer, será que os indicadores de sucesso, eles são atingíveis? Será que isso que a pessoa está pedindo é capaz de gerar o resultado que ela está sonhando? Ou a gente deveria repensar essa questão? Que outras iniciativas em paralelo podem comprometer o nosso sucesso? Quando a gente tem uma iniciativa, a gente começa a torcer para a iniciativa dar certo. E aí a gente automaticamente faz de tudo para a nossa mente não trazer as coisas. Sabe o diabinho que fala, vai dar errado? Não, vai dar certo. A gente começa a torcer para dar certo. Que outras iniciativas podem comprometer? O que tem de ser verdade para a solução vingar? Ou seja, será que a gente está construindo as coisas em cima de crenças? Ou realmente tem uma fundamentação? E por fim, que opções a gente tem para resolver? A partir do momento que tem um grupo trabalhando com a iniciativa, fica parecendo que essa é a única forma de resolver o problema. Por isso que as práticas do Design Thinking ficaram tão populares nas empresas, embora sejam subutilizadas. Por fim, inovação como vender o novo.
duas perguntas que têm ajudado a mim e meus clientes. O que é realmente novo na proposta? Se a gente pergunta aqui, quem gosta de inovação? Eu. Quem quer mudar? Né? O que é realmente novo na proposta? Você tem uma ideia incrível para apresentar primeiro para os seus pares, né? E depois você vai apresentar para o mercado. Primeira pergunta, o que é novo e como é que eu posso deixar esse novo não tão novo assim? Porque a gente gosta de novidade, gostamos do novo, mas tem aquela coisa da segurança, e aí como é que eu... Né, que você pode explorar mais depois, né? Olha o caso do Guerra nas Estrelas. Era algo tão disruptivo, que ninguém queria bancar o filme. Ninguém queria bancar. Então ele arrumou uma estratégia. Olha, deixa eu te explicar qual é a minha proposta. Ele parou de falar o que era o filme e passou a construir usando uma estratégia de familiaridade. Bang Bang, você gosta? Todo mundo gosta. Os filmes de maior sucesso na década de 60, Bang Bang. E corrida espacial. Nossa, o homem acabou de ir à Lua. Fantástico, não tem como dar errado. Então, o meu filme, a minha proposta, se você bancar, é faroeste no espaço. Olha bem, eu dei um conforto, eu gosto disso. Isso também. Agora isso, eu não trouxe algo completamente disruptivo. Eu tornei algo que era disruptivo, achei um ponto de familiaridade. Ontem me perguntaram aqui na Fijam, como é que a gente começa o processo de inovação nas empresas? Começa com aquilo que está dando certo. Toda empresa tem um grupinho que está fazendo inovação, por debaixo dos panos, fazendo hora extra, fazendo em casa, porque as leis da empresa não permitem. Descubra o que está dando certo. Começa pelo que está dando certo. Finalizando, se a gente quer ter mais agilidade nas empresas, adotando ou não o framework de Kaizen, Kanban e toda aquela parafernália que é interessantíssima, né, mas que está virando buzzword, a gente precisa tratar da comunicação. Resolver o problema certo, resolver certo problema, entregar valor continuamente. Por quê, gente? Nesse momento histórico, as profissões, as competências mais valorizadas são aquelas que conseguem tirar a gente desse limbo de mar de informação e desinformação e levar a gente para a tomada de decisão. Faltou, pulou automaticamente. Está aqui meus contatos nas redes sociais, a gente agora tem um painel, se vocês tiverem alguma questão, obrigada pelo tempo de vocês.